Bom dia, amados e amadas. A você um bom dia aí. Hoje é dia 14 de novembro de 2023, terça-feira. Uma palavra aqui para nossa reflexão. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Amém. Ontem eu falei sobre a criação, a importância da criação, da preservação da natureza, e o homem pecou, porque desobedeceu a Deus. E aqui o capítulo 3 do versículo 9 está dentro do contexto da queda do ser criado por Deus, criado para viver eternamente, criado para se relacionar com Deus de uma forma direta, tá certo? Porque o texto aqui do capítulo 3 de Gênesis, do versículo 3 até o 10, 11, 12, por aí assim, vai falar dessa relação que o homem tinha com Deus e foi perdida por causa do pecado, da desobediência, tá certo? Mas o versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Aqui é um contexto onde Deus vinha na viração do dia e relacionava-se diretamente com Adão e Eva, com o ser criado, relação direta com Deus. E Deus chega, claro que Deus na sua onisciência sabia onde Adão estava, mas viu que Adão estava se escondendo, aí perguntou: onde é que tu estás, Adão? E Adão vai dizer, amado, a primeira coisa que eu quero dizer para você, porque Adão e Eva tinham pecado, tinham desobedecido a Deus. A primeira coisa é que eles perdem a comunhão com Deus, ficam com vergonha de Deus. O versículo 8 vai nos ensinar isso. Perde a comunhão, quer se esconder de Deus, quer se afastar de Deus, quer buscar refúgio em outros deuses, tá certo? Não no Deus verdadeiro. Se esconde realmente do Deus, tá certo? Então, assim, a comunhão é quebrada, tá certo? Quando Deus pergunta onde está, claro que Deus sabia onde estava, mas apenas quis ver qual era a situação de Adão, que ele ia responder, tá certo? E o versículo 10 vai dizer que eles se esconderam de Deus, porque ficaram com vergonha. O contexto vai dizer que eles comeram da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, e reconheceram que estavam nus, e portanto se esconderam de Deus, ficaram com vergonha. O versículo 10 vai dizer que eles se esconderam de Deus, tá certo? Então, assim, isso é uma coisa muito, muito interessante. E aí Deus pergunta: tu comeu da árvore? No versículo 11, ele vai dizer, Deus pergunta no versículo 11 se ele comeu da árvore. Aí, amados, o que é mais interessante? É que quando Deus pergunta se Adão comeu da árvore, no versículo 11 do capítulo 3 de Gênesis, a resposta de Adão vai ser, no versículo 12, a mulher que tu me deste me deu da fruta e eu comi. Adão não assume a sua responsabilidade, não assume o seu pecado. E esse é um problema até hoje, eu vou já lhe explicar algumas coisas, tá certo? Aí, quando ele diz que foi a mulher, Deus pergunta para a mulher, aí a mulher, no versículo 13, olha para o lado assim, aí bota a culpa na serpente. A serpente é uma simbologia da manifestação diabólica, tá certo? A serpente, a cobra em si, ela não é o diabo, mas é a manifestação diabólica através da serpente que ali traz essa condição de engano. Porque o que o mal quer fazer é enganar, é mentir, é distorcer as pessoas, tirar as pessoas de perto de Deus. Então, Adão bota a culpa na mulher, a mulher bota a culpa na serpente. A serpente não tinha em quem botar a culpa, ficou com a culpa, tá certo? O texto vai dizer que ela foi amaldiçoada e tal. O homem vai comer do suor do seu rosto e tal, e vai dizer que a mulher vai ter dores de parto. Olha que coisa maravilhosa, a mulher nem tinha dor de parto, por causa da maldição passou a ter. Então são essas coisas que acontecem, que está dentro do contexto. Mas o que eu quero dizer para nós refletirmos, pensarmos nessa condição? Primeiro, o ser criado, o homem e a mulher, foi criado para viver eternamente, com uma relação direta com Deus, com a comunhão com Deus, conversando com Deus, perguntando a Deus, tirando alguma dúvida se tivesse, né? Uma relação direta com o Criador, permanente com o Criador, e eternamente. Mas por causa do pecado, a ordem para não comer está lá no capítulo 2, versículos 16 e 17, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do capítulo 3, vai ter essa conversa da mulher com o diabo, e aí vai ter essa condição que a mulher comeu, deu a Adão, ele também comeu,
Mas aqui, um botou a culpa no outro. O que eu quero dizer para nós, como aprendizado para nós? Enquanto você não entender que você é um pecador e você assumir o seu pecado diante de Deus, você vai estar botando culpa em tudo quanto é coisa. Vai botar culpa no vizinho, vai botar culpa no sol, vai botar culpa no diabo, vai botar culpa em quem você imaginar. Mas você não vai assumir a sua responsabilidade, que você é um pecador. Amém? Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo escreveu a seguinte condição. Todos, capítulo 3, versículo 23 de Romanos. Ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, pecaram em Adão, estão separados da glória de Deus. Então todo ser humano perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado de Adão. Aí você vai dizer assim, mas pastor, que loucura é essa? Eu já estou tão longe de Adão, tantos anos atrás aí, milhares de anos atrás. É porque a raça humana é uma só, a criação de Deus é uma só, tá certo? Criou, o homem pecou, o homem que eu estou dizendo aqui é homem e mulher, tá certo? É o ser criado. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não queira diminuir a mulher não, tá certo? Ela é a imagem e semelhança de Deus, tal qual o homem. E o ser criado, homem e mulher, pecou, e aí o pecado entrou em todos os seres humanos, porque a raça humana descende de Adão. Até hoje é uma só, ovo de luz, mas houve a sequência, Noé, né? A mesma sequência, não acabou. Então nós somos descendência de Abraão, pecamos em Abraão também, mas de Adão. Nós somos descendência de Adão, e aí todos pecaram em Adão. E nisso, amados, o que eu quero que a gente aprenda aqui? É entender que eu sou pecador. Ser humano, eu sou pecador. Eu pequei em Adão. Eu estou destituído de Deus, estou separado de Deus. E aí, reconhecendo isso, não dizendo, é por culpa do outro, é por culpa daquilo ali. Às vezes bota até culpa nos crentes, né? É os crentes aí. Amém, Jesus? Então, você não consegue assumir a sua culpa. É o que Adão fez. Eu vou só fazer aqui uma analogia minha, tá certo? Eu fico imaginando que se Adão tivesse caído de joelho nos pés do Senhor e tivesse reconhecido, de Deus me perdoa, eu errei, Senhor, eu penso que Deus tivesse perdoado naquela hora e as coisas tivessem se ajustado, porque Deus quer que você se arrependa do seu pecado e peça perdão a Ele. É isso que Ele quer. Jesus ensina sobre isso, né? Você precisa entender isso e precisa se arrepender. Portanto, amado, uma reflexão aqui para nós pensarmos sobre essas coisas, tá certo? Adão, ele pecou e a mulher também pecou, os dois pecaram, tá certo? Mas Adão botou a culpa na mulher, a mulher botou a culpa no Satanás. Satanás não tem jeito mesmo, que ele já está condenado, tá certo? Ele não tinha mais o que dizer não, ficou com a culpa aí, tá certo? E realmente ele enganou a mulher com uma conversa fiada, tá certo? Então não vai na conversa do Satanás não. Aqui, para Eva, ele apareceu, ele se manifestou como na serpente. Assim, é uma manifestação diabólica, mas ele pode se manifestar até através de um ser humano, de um religioso. Ele pode se manifestar na televisão, ele pode se manifestar em uma pessoa, conversando com uma pessoa, e a pessoa vai distorcer, levar você para outros deuses, que não é o Deus criador dos céus e da terra. Então, se desvia, se tira a pessoa do centro da vontade de Deus, então não é de Deus, é outra coisa. E eu chamo essa outra coisa de diabo, tá certo? Porque a Escritura diz isso. Então, se Deus não está no centro, aí já perdeu a condição de Deus. Ou ela vai ser uma condição humana, como Adão aqui disse, olha, foi a mulher, ele não assumiu. Então, essa reflexão é uma reflexão para a gente pensar sobre essas coisas que são importantes, tá certo? Eu chamo isso, eu sei que algumas pessoas também chamam, de síndrome de Adão. E a síndrome de Adão é o pecado de Adão, que aí você não assume a sua culpa, o seu pecado. Amém? Mas Jesus Cristo veio para resolver essa situação, tá certo? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João capítulo 1, se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado, depois você pesquisa e acha. Acho que capítulo 1 de João, versículo 36, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado na cruz, nós precisamos crer nele, reconhecendo que somos pecadores, e que só vamos obter comunhão plena com Deus através de Jesus Cristo.
Amém? Por que eu estou dizendo isso? É porque Gênesis é o livro do começo. O que acontece depois de Gênesis, depois da queda do homem, o que acontece depois do livro de Gênesis, é a história, é Deus contando a história, dizendo como é que Ele quer que faça, e o ser humano não consegue. Levantou Israel para fazer, Israel não conseguiu fazer, até hoje está aí, não entendeu Jesus como Senhor. Então, tem essas coisas, Deus, é a história, vai contando. Aí quando chega em Jesus, Ele diz, olha, a história agora é diferente, tá certo? Já foi contada, já foi feito várias tentativas, vocês estão só pecando, não estão reconhecendo, agora vocês precisam reconhecer Jesus. Tá certo, amado? É uma reflexão, porque a Bíblia Sagrada, ela vai falar claramente da queda do ser criado, nesse texto que eu estou apresentando para você, e ela vai falar claramente da restauração da humanidade que foi criada por Deus. Essa restauração é em Jesus Cristo. Amém? Portanto, que Deus te abençoe. Eu estou vendo aqui o livro de Gênesis, é o livro do começo, é o livro da criação. O ser humano caiu, mas Deus restaura. E Ele restaura em Jesus, porque só Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Deus te abençoe. O Senhor te encha de graça, Senhor, aleluia, meu Deus. Que o Espírito Santo de Deus te revele as grandezas de Deus, tu possa alegrar-se com Ele. Amém? A vida é eterna, amado. E ela é eterna com Deus. Depois da queda de Adão, ela passou a ser eterna com Deus ou sem Deus. Mas Deus providenciou novamente a restauração em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha de graça e que Ele te ajude em nome de Jesus. Amém.